Emílio Odebrecht, dono do grupo empresarial, disse que a corrupção no Brasil não é novidade. Ele chegou a citar o prazo de 30 anos. Mas as delações dos executivos de Emílio Odebrecht mostram que as propinas tomaram uma proporção jamais vista nos últimos 10 anos. Veja na reportagem de Camila Bonfim. O departamento de propinas da Odebrecht impressionou pelo grau de planejamento e até de tecnologia. Os delatores revelaram a evolução dos sistemas. Primeiro se chamava MyWebDay, um manual de propina. Depois, Drausis, um controle sofisticado. Mas nem sempre foi assim. O ex-executivo Hilberto Mascarenhas contou que a Odebrecht teve que se estruturar por causa da demanda, do apetite dos políticos e de seus intermediários. Ele citou as eleições de 2006. Foi logo depois que eu entrei para a área. Rapaz, foi uma loucura. Foi, porque aí você tinha eleição para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador. Então era uma loucura. A área não tinha nem experiência, nem estrutura. Hilberto falou da ansiedade de José de Filipe, então tesoureiro da campanha de reeleição de Lula, para receber da construtora. O cara estava tão ávido pelo dinheiro que antes do dinheiro chegar, ele já ia buscar. Ele ficava na porta do local esperando a autorização para entrar, para pegar o dinheiro. O departamento se estruturou e os pagamentos cresceram. Segundo a planilha do delator, em 2006, quando o setor de propina foi criado, foram 60 milhões de dólares. 2 anos depois, o dobro. Em 2010, ano de eleição, 420 milhões. Em 2012, ano de eleição municipal, e 2013, que nem teve eleição, os pagamentos chegaram ao ápice, 730 milhões de dólares. Em 2014, foram 450 milhões. Em 8 anos, mais de 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Em valores atuais, 10 bilhões de reais. A planilha vai até 2014, mas segundo o Ministério Público, os pagamentos seguiram até 2015, mesmo depois da Operação Lava Jato. Hilberto Mascarenhas disse que o valor dos pagamentos caiu em 2014 porque a própria empresa não ia suportar. Ele relatou a conversa que teve com Marcelo Odebrecht. Fui a Marcelo várias vezes. Marcelo, olha para isso. Não tem condição. 730 milhões de dólares é mais de bilhão. Nem o mercado tem essa disponibilidade de dinheiro por fora. E nem tem como você operar isso, rapaz. Isso aqui é suicídio. Suicídio financeiro, você quer dizer, né? Não, suicídio financeiro, suicídio de risco, suicídio de segurança, suicídio de tudo. Eu pedia um formalismo, entendeu? Não, a questão não era o dinheiro, é um formalismo. Vamos tratar esse assunto como um extra, uma necessidade. Isso não é você ter o prazer de comprar alguém. Já estava virando. O cara ter o prazer de comprar alguém. E para driblar investigações, a Odebrecht criava disfarces. Assim, partidos ganharam nomes de times de futebol. Está tudo numa planilha entregue junto com a delação. No campeonato da propina da Odebrecht, o PT era o Flamengo, PSDB, o Corinthians, PMDB, o Internacional, Partido Progressista, o Cruzeiro, o PR era o São Paulo, DEM, o Fluminense. Outros 12 partidos tinham apelidos de clubes. Até os sem partido estavam na tabela, eram o ABC. A planilha era uma ilustração. Os clubes, claro, não tinham nada a ver com o esquema. E dentro dessa mesma lógica de disfarces, os políticos ganhavam posições em campo, de acordo com sua relevância política. Assim, na escalação da Odebrecht, para o gol iam os políticos sem cargo. Candidatos a deputado estadual e federal jogavam na defesa e até no meio de campo. No ataque, candidatos a senador, governador e presidente. Todos os partidos têm negado envolvimento em irregularidade e declarado que só receberam doações dentro da lei. A Odebrecht foi fundada em Salvador em 1944. Por isso, a empresa sempre teve um olhar especial para os políticos da Bahia. Os delatores citaram que deram recursos financeiros e presentes ao ex-ministro Gedel Vieira Lima e ao ex-governador e atual secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jacques Wagner. Segundo um dos depoimentos, depois de reeleito, Jacques Wagner pediu aumento nas doações.
Em 2006, Jacques Wagner, do PT, não estava na lista dos políticos de primeiro escalão da Odebrecht, apesar de ter sido o ministro que cuidava da articulação política no governo Lula. Segundo o ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, foi nesse contexto que Jacques Wagner pediu um almoço com Marcelo Odebrecht para dizer que iria concorrer ao governo da Bahia. Quando ele inicia o pleito como candidato, eu tenho a certeza absoluta que a empresa não acreditava que ele tivesse chances de ganhar a eleição. Acredito que na época que ele se lança candidato, ele tinha 2%. Então, assim, não tinha muita razão também, né, pelas pesquisas, de você acreditar que uma pessoa que inicia com 2% vai vencer uma eleição, ainda mais num estado como a Bahia, que tem uma política assim muito fechada. A Odebrecht decidiu investir em Jacques Wagner, mas uma quantia menor para os padrões de propina da companhia. Marcelo, então, chama o DS Bahia, o senhor Alexandre Barradas, e transmite o valor que ele quer contribuir. Que, pelo que me consta, na minha memória, isso é algo em torno de 3 milhões de reais. Os ventos políticos mudaram rapidamente. Jacques Wagner foi eleito governador. Quando foi disputar a reeleição, havia mudado de patamar. Pediu mais apoio e levou mais do que o dobro da primeira vez. Em 2010, houve o mesmo processo. Ele me pede um encontro com o Marcelo Odebrecht e também com o Emílio Odebrecht. No encontro em que foi discutidas as contribuições de campanha, o governador levou os apoios que ele tinha dado aos pleitos da organização durante o mandato de 2006. Comentou de forma clara isso daí, entendeu? Qual que era o objetivo dele ao comentar isso? Eu acredito que o objetivo dele era ser melhor, ter contribuições financeiras melhores do que houve em 2006. Sem dúvida nenhuma, não teria razão o assunto vir à tona se não tivesse esse interesse meio que intrínseco por trás. Consta em nome do DS André Vital o valor total que diz aqui de 7 milhões e qualquer coisa, 7 milhões e meio. Eu tenho aqui essa soma, eu acho que dá aproximadamente 7 milhões e meio. Jacques Wagner foi reeleito governador da Bahia e se tornou um dos principais parceiros da Odebrecht. Passou a receber visitas do dono do grupo, Emílio Odebrecht, e entrou na lista dos que devem ganhar agrados caros e exclusivos. Num aniversário, ganhou um relógio de $4.000. Em outro, um Hublot, modelo Oscar Niemeyer, com a imagem do Congresso Nacional. Valor, $20.000. O senhor Jacques Wagner gosta de relógio. É meio que notório. Todo mundo mais ou menos sabia disso, entendeu? Eu, pessoalmente, sabia. É um valor bastante elevado de um presente, não é? Sem dúvida nenhuma. Gedel Vieira Lima, do PMDB, foi outro político baiano a ganhar um presente especial de aniversário. Quando o senhor Gedel Vieira Lima fez 50 anos, foi pensado em se fazer um presente mostrando e reconhecendo essa amizade, todo esse relacionamento que existia. E a sugestão que ocorreu foi dar um relógio a ele, e foi dado um relógio Patek Philippe a ele. A nota fiscal está aí, no dado de corroboração meu, e no valor de R$50 mil à época. Houve um cartão em que Emílio assinava, Marcelo assinava e eu assinava. Gedel foi ministro da Integração Nacional do governo Lula, vice-presidente da Caixa no governo Dilma e secretário de governo do presidente Temer. Ele deixou o governo Temer sob acusações de tráfico de influência. Uma planilha da Odebrecht mostra que só entre julho e setembro de 2010, Gedel teria recebido R$1,5 milhão, mas nunca estava satisfeito. Ele era um chorão. Ele reclamava. Não é possível que você não possa fazer nenhum esforço. E eu disse, senhor Gedel, o senhor participa da reunião, o senhor vai lá e fala com o presidente da empresa. Gedel Vieira Lima declarou o seguinte, abre aspas, quem tem boca fala o que quer, fecha aspas. Ele também disse que no momento oportuno os advogados dele vão se pronunciar e mostrar que essas delações são ficção científica.
A assessoria de Jacques Wagner se referiu a apenas um relógio e declarou que foi um presente de aniversário dado por uma pessoa e não em nome de qualquer empresa. Segundo a assessoria, as doações de campanha dele foram todas dentro da lei. A assessoria também afirmou que, quando era ministro da Casa Civil, Jacques Wagner tinha a função de ouvir pleitos de vários setores da sociedade e encaminhá-los ao gabinete da Presidência da República, sempre obedecendo à lei. Uma feira que vende produtos com preços muito em conta, que é muito conhecida em Brasília, entrou no noticiário das delações da Odebrecht. Veja na reportagem de Carlos Delanoy. A feira foi citada pelo senador Romero Jucá em entrevista ao jornalista Jorge Bastos Moreno na CBN. Não tem sentido alguém pensar que vai se vender aqui uma medida provisória por R$150 mil. R$150 mil não se vende medida provisória nem na Feira do Paraguai. Romero Jucá se refere a esta feira em Brasília, a dos importados. Tem preços mais baixos, roupas, perfumes, eletrônicos. Amigo, tem medida provisória aqui na feira? Não, a gente só vende aqui MP3 e MP4. Medida provisória não tem? Não tem isso aqui não. Nós viemos até a feira e, é claro, não encontramos medidas provisórias à venda. Mas nós achamos uma referência de preço nas próprias delações da Odebrecht. O ex-executivo José Carvalho Filho disse que a empresa chegou a pagar R$9 milhões a Romero Jucá pela aprovação de uma medida provisória. José de Carvalho, ex-diretor da Odebrecht, era subordinado a Cláudio Melo. Ele detalhou pagamentos a Jucá, um deles pela MP 627, que evitaria o aumento de impostos da empresa por obras no exterior. A MP 627 houve também uma aprovação, uma determinação do senhor Carlos Souza, a Cláudio Filho, que me transmitiu que o senhor solicitou que informasse a senhora Romero Jucá do pagamento de 9 milhões. E assim foi feito. O senhor se recorda 9 milhões nesse último evento? Quantas vezes o senhor foi ao gabinete do senador para entregar a senha e receber o endereço? Provavelmente 2 ou 3 vezes. O senhor saberia dizer se a Odebrecht, o setor, no geral, apresentou sugestões na forma de emenda a SMP 637? Seguramente apresentou sugestões. O delator disse que a empresa também pagou para influenciar a MP 613, que criou o regime especial que deu incentivos tributários à indústria química, um dos negócios da Odebrecht. Após a edição da medida provisória 613, Tributadas do Rei, o senhor Carlos Souza fez uma autorização e comunicou ao senhor Cláudio Melo que pediu que comunicasse um pagamento destinado pelo Carlos Souza ao senhor senador Romero Jucá. Sabe o valor que foi pago? 2.750 milhões. E a forma desse pagamento já? A forma exata foi da forma transferida, de forma indireta, forma de captador. Romero Jucá afirmou que não houve nenhuma ação da parte dele para beneficiar a Odebrecht e que nega veementemente ter recebido recurso em troca de qualquer medida provisória ou qualquer posicionamento dele como senador. O senador também afirmou que a Odebrecht doou R$150 mil de forma legal para a campanha de 2014 do PMDB em Roraima, mas que esse dinheiro não foi para o filho, Rodrigo, que na época era candidato a vice-governador. Jucá disse que considera um absurdo os delatores envolverem o nome do filho dele. Os delatores da Odebrecht também revelaram interferência política em projetos e fraudes nas licitações de 6 estádios da Copa do Mundo de 2014. O estádio do Corinthians nasceu em uma frase. Esse assunto, como é que ele nasceu? Basicamente um pedido de Lula para meu pai. Um jantar na casa de Marcelo Odebrecht celebrou o acordo. Ele contou que, para ser a abertura da Copa, o preço da Arena Corinthians dobrou. Nesse jantar, se acertou de boca, ou informalmente, o que levaria-se ao modelo final e os compromissos que cada um assumiria. O Corinthians disse que toparia fazer um estádio que
pudesse fazer a abertura da Copa do Mundo, o estádio de abertura da Copa do Mundo. É um absurdo, porque, na verdade, você faz um estádio para um dia. Com problemas de financiamento, Marcelo Odebrecht conta que procurou Dilma Rousseff. Esse custo de 820, mais com algumas exigências da FIFA, já estava em 1 milhão e pouco. Aí, a essa altura do campeonato, você já se enrolou. Você está lá, o estádio está para inaugurar, a pressão, volta para aquela questão, estádio de abertura da Copa. Aí eu vou para a presidenta e falo, presidenta, tem um problema aqui, eu tenho um buraco. A gente tem um buraco, o Corinthians tem um buraco de 350 milhões, o Corinthians não tem onde tirar esse dinheiro. Ele disse que o novo empréstimo foi aprovado. A gente sempre, nesse assunto, seja via Alexandrino, seja via meu pai, seja via o próprio André Sanches, a gente sempre ficava no pé no outro, porque no fundo, quem tinha metido a gente nesse enrosco era ele. O Maracanã também aparece nas delações. Segundo ex-executivos da Odebrecht, aqui o pontapé inicial das irregularidades foi uma licitação de cartas marcadas. Marcos Vidigal era diretor de contratos. Ele disse que a construtora Delta, de Fernando Cavendish, só entrou no consórcio por um favor político. Era uma determinação política do governador e que ela, inclusive, o governador que era a época, o governador Sérgio Cabral. O superintendente da Odebrecht no Rio, Leandro Azevedo, disse que pagou R$1 milhão em propina ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes. O pedido total seria de 4 milhões, mas com o início da Lava Jato, o executivo interrompeu os pagamentos. Mesmo com as notícias das primeiras prisões, a cobrança não parou. E eu fiquei sem graça, porque a gente estava no meio da Lava Jato, tinha acabado de acontecer a prisão do AES, foi em dezembro, né? Tinha acabado de acontecer as operações, era capa de jornal todo dia. Em cima da mesa tinha um globo. E aí eu delicadamente virei para o presidente do globo, do colégio, só dei uma olhada no globo, na capa do globo, e eu volto. Ele ficou super sem graça e virou para mim e falou: peço mil perdões, eu sei que você está vivendo comigo, mas é que eu estou sendo muito pressionado pelos outros conselheiros. O delator Benedito Júnior relatou fraudes na licitação de outros 4 estádios, o Mané Garrincha e as arenas Pernambuco, Castelão e da Amazônia. A Odebrecht, a Andrade Gutierrez e a Carioca Engenharia fizeram propostas com preços combinados, já sabendo quem iria vencer. Quem supostamente vai ganhar a licitação pede a uma outra empresa de construção que faça uma proposta com um valor um pouco acima do que seria a proposta dela como ganhadora, de forma que você acaba cobrindo ela no certame, permitindo que ela seja escolhida, já que a outra proposta, em tese, é mais alta que a primeira, e ele acaba ganhando, pulando a licitação. A defesa de Sérgio Cabral declarou que só vai se manifestar na Justiça. A assessoria de Lula afirmou que não há nenhum ato ilegal do ex-presidente no caso relatado por Marcelo Odebrecht e que as delações devem ser acompanhadas de provas. A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff declarou que ela nunca manteve relação de amizade ou proximidade com Marcelo Odebrecht, que muitas vezes os pedidos da empresa não foram atendidos pelo governo em respeito ao interesse público e que é mentira a afirmação de que a ex-presidente tinha conhecimento de situações ilegais envolvendo a Odebrecht e os dirigentes do grupo. Nós não conseguimos contato com a defesa de Jonas Lopes. E você vai ver a seguir, as delações da Odebrecht chegam ao ex-presidente do